E Pois é. professor, como que é os passo a passo da reforma íntima? O senhor pode falar um pouquinho? A reforma íntima é muito interessante porque o nosso mestre Jesus, ele já nos falou de reforma íntima, pessoal. Ele já Sim, deu a dica, mas não, né, com essas palavras. Ele disse que a gente precisa orar e vigiar. Vigiar constantemente. constantemente. Vigiar o quê? Constantemente. Principalmente os nossos Nós mesmos, pensamentos. sim. Mas não apenas os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas atitudes, mas principalmente os nossos pensamentos. Sim. Porque o pensamento tem uma força muito grande e ele molda toda a nossa realidade. Então, uma vez eu li isso em algum lugar, que os nossos pensamentos se transformam em palavras, nossas Isso. palavras em atitudes, nossas atitudes no nosso caráter, enfim. Então, o primeiro ponto é você começar a vigiar os seus pensamentos. Mas, Priscila, eu te falei que eu Sim. tinha feito umas anotações hoje, à tarde, enquanto eu estava na escola, e é muito interessante porque o nosso amado, amadíssimo Chico Xavier, ele nos deixou 20 exercícios para que a gente comece a praticar a nossa reforma íntima. Porque muitas pessoas pensam, mas eu não sei como, eu não vou conseguir. Essa Sim. questão de vigiar pensamento é algo muito difícil e realmente é muito difícil. Então, o nosso Chico, ele nos deixou 20 exercícios. Eu posso ler os 20 Pode, fica à exercícios? vontade. Sim, com certeza. Eu acho incrível. Número um, olha só, pessoal, você praticando isso aqui, você já vai estar realizando a sua reforma íntima. Olha só, número um, executar alegremente as próprias obrigações. Sim. Então, todos nós temos as nossas obrigações e muitas vezes a gente reclama tanto disso, mas são oportunidades que nós temos de evoluir. Você está no local que você tinha que estar. Sim. Então, executar de maneira alegre as próprias obrigações. Mais um passo aqui, e esse é um pouco difícil para a gente, mas a gente precisa exercitar. Silenciar diante das ofensas. Isso aqui também é muito importante, tá, pessoal? Por que a gente precisa silenciar diante das ofensas? Tem muita gente que fala assim: não, eu não vou fazer isso, a pessoa vai me ofender, eu tenho o direito de responder. Tá, você pode até responder, mas de uma maneira que você esteja instruindo essa pessoa, tá? Sim. Mas por que silenciar? Porque a gente precisa entender que todos nós estamos praticamente na mesma condição, reencarnados em um planeta de provas e expiações, local de espíritos imperfeitos, todos nós. Todos nós. Então é óbvio que o nosso irmão erra, assim como nós também erramos. Então a gente precisa ter esse entendimento, que todos nós erramos. Quando a gente julga os erros de alguém, os defeitos de alguém, a gente está julgando os defeitos diferentes dos nossos, porque todos nós os temos. Sim. O temos, tá? Esquecer o favor prestado também é um passo, tá? Se você for ajudar alguém, ajude de coração, sem esperar nada em troca depois, sem exigir nada em troca depois, sem esperar o reconhecimento. É simplesmente a questão de ajudar o seu próximo, tá? Número 4. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Nós não somos tão especiais assim que a gente tem que achar que os nossos amigos têm que estar ali à nossa disposição o tempo todo e nos elogiando, enfim. Então a gente precisa meio que dispensar os amigos deles terem essa gentileza conosco. Eles vão ter por afinidade, tá? Se a gente for começar a exigir atenção das pessoas, então essa será uma atenção que não será verdadeira, certo? Número 5, emudecer a nossa agressividade. Qualquer resquício de agressividade que exista em você, seja nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas atitudes, isso atrai obsessores. Na hora, na hora. Porque o semelhante atrai o semelhante, tá, pessoal? Número 6, não condenar as opiniões que divergem da sua. Ainda mais nesses tempos agora, né, que nós estamos vendo muitas opiniões diferentes sobre isso, sobre aquilo. Então a gente não tem que condenar a opinião diferente da nossa.
Cada um tem o direito de ter a sua, e as nossas lutas diárias, nossa história de vida faz com que a gente tenha as nossas convicções e assim as nossas opiniões, tá? Número 7, abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Pessoal, se a gente não tem nada de bom para falar, o ideal é que a gente fique em silêncio. Silencia. Sim. Exatamente. O silêncio também é um ato de caridade. Saibam disso. O silêncio também é um ato de caridade. Se a gente não tem nada de bom para falar, a gente simplesmente fica quieto. Não precisa falar nada. Número 8. Se serve pra gente, Priscila, que estamos Sim, com aqui certeza. não, Tudo. esse próximo aqui, ó. Com certeza. Nós que estamos aqui no YouTube, repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que muitas vezes você vai explicar, vai levar a verdade, o ensinamento para alguma pessoa, ela não vai entender na Sim. primeira Tudo explicação. novo, sim. Tenha paciência. Se Sim. você tem um pouquinho mais de conhecimento que aquela outra pessoa, entenda que talvez essa pessoa tenha um pouquinho de dificuldade para assimilar o que você está tentando passar. Nós que estamos aqui no YouTube realizando esse trabalho de divulgação, né, ou do espiritismo, da espiritualidade, enfim, a gente precisa ter esse entendimento que lá nos comentários a gente vai encontrar, às vezes, pessoas que não conseguem assimilar, assim, de primeira aquela informação, a gente não tem que se irritar por isso, tá? Eu vejo isso, aprendi isso no meu trabalho, na sala de aula também. Número 9, treinar a paciência constantemente. Isso é muito difícil, isso é muito Com difícil, mãos mas mesmo, principalmente, não? com Sim. certeza, com certeza. Às vezes a paciência ela vai embora mesmo, mas nós temos que praticar isso, tá, pessoal? É o que eu já falei para vocês, é uma prática. Isso aqui são exercícios que o Chico Sim. Xavier nos aconselhou a realizar todos os dias, tá? Número 10, ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar as nossas dores. Quantas vezes uma pessoa nos procura para desabafar? Nossa, estou passando por esse problema e tal. Ah, mas eu também. Você não tem ideia como eu também estou sofrendo e tal. Ali você poderia ser um instrumento da espiritualidade para levar um consolo, um ensinamento para aquela pessoa, mas não, você prefere se colocar também no papel de vítima, né? E começar a enumerar todas as suas dificuldades também. Se alguma pessoa te procurar, né, para desabafar, é porque ela confia em você, ela está Sim. esperando ouvir uma palavra sua. Então, por mais que você esteja sofrendo, não precisa ficar enumerando também os seus sofrimentos. Vai ter aquela pessoa que você também vai poder desabafar. Sim. Número 11, buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Pessoal, nós temos muitas oportunidades de ser útil todos os dias. Todos os dias. Ser útil não é apenas ajudar materialmente, é com uma palavra, é com uma oração, às vezes é com um sorriso que você dá para uma pessoa na rua, um bom dia, uma boa tarde, uma Faz boa toda a noite, diferença, sim. faz toda a diferença. Às vezes é uma gentileza, é uma educação que você possa ter com alguém que esteja trabalhando naquele momento, você está ali num comércio, alguma coisa assim. Então você pode ser útil, até o seu silêncio também é útil às vezes. Então é muito importante isso, a gente procurar maneiras de ser útil, tá? Número 12. Desculpar sem desculpar-se. A questão que a gente já falou do auto-perdão, né? Não adianta a gente querer perdoar uma pessoa se a gente não se perdoa, Sim. né? Porque a gente precisa estar bem primeiro para a gente poder auxiliar alguém. O nosso perdão para as pessoas é uma forma de auxiliar elas. Então a gente precisa buscar o auto-perdão também. Entender que o erro foi cometido, se propor a não errar mais, tirar todas as experiências que você pode tirar daquele fato Sim. lá e se perdoar. Isso é muito importante, tá, pessoal? Número 13, não dizer mal de ninguém. É aquilo que a gente já falou. Não tem nada de bom para falar?
É só Silencie, silenciar. sim. Exatamente. Lá no livro Nosso Lar, tem a água lá, né? A aguinha lá. O André Luiz ia falar alguma coisa, põe É, água na ficou boca e fica com a bebendo aguinha água. aí. Tem no filme também, né? Sim. No filme retrata isso também. 14. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Todo mundo tem um lado bom, pessoal. Sim. Todo mundo. Todo espírito que está reencarnado aqui nesse momento tem um lado bom. Saibam disso, tá? Não tem nenhuma pessoa que é voltada totalmente ao mal. Mesmo aquelas que ainda estão trilhando esse caminho, isso não é eterno. Uma hora ou outra esse espírito ele vai entender que está trilhando um caminho que não é o caminho correto, mas todo mundo tem um lado bom, tá? 15. Alegrar-se com a alegria dos outros. Como é Sim. bom, né? A gente ver a pessoa feliz, uma pessoa contente, uma pessoa alegre, né? A pessoa às vezes está tão feliz porque conquistou alguma coisa, porque Sim. realizou algo. Então, quando você se alegra de coração com a alegria de quem está à sua volta, você vê que os seus dias vão ficando mais Mais leves, né? leve, sim. 16. Não aborrecer quem trabalha. E aqui eu vou ser bem direto. Então faça melhor que a pessoa que está trabalhando, Sim, não tá? criticar, sim. Se você vai criticar alguém que está Sim, trabalhando, está fazendo qualquer coisa, então vai lá e faça melhor, tá? Aqui eu sim. preciso ser bem direto. 17. Ajudar espontaneamente, nós já falamos aqui, né? Ajudar de coração. Se você vai ajudar alguém, mas com segundas intenções, então nem ajude, Não tá, faça, pessoal? sim. Melhor. Melhor. Respeitar o serviço alheio tem a ver ali com a 16, tá? Respeite quem tá Sim. fazendo alguma coisa, viu? Ou então faça melhor. Esse é o caminho. 19. Reduzir os problemas particulares. Nossa, quantos problemas que nós mesmos que arrumamos para nossa vida. Sim. Precisa viver uma vida um pouco mais simples, né? Mais leve, mais Mais tranquila. leve, mais simples, por mais que os nossos dias sejam corridos, que a gente trabalhe muito, que a gente tenha muitas tarefas, a gente consegue levar uma vida um pouco mais tranquila a partir do momento em que a gente não fica arrumando tanto problema, tanta confusão, né, complicando aquilo que não precisa ser complicado. E 20, servir de boa mente quando a enfermidade nos fira, tá? Então, Sim. quando nós estamos doentes, a gente precisa entender que isso é importante para a nossa evolução, então nada de revolta. E assim são 20 passos, 20 exercícios que Chico Xavier nos deixou. E a gente começando a praticar algumas coisas disso aqui no nosso dia a dia, nós já estaremos Grande mudança, hein? realizando a nossa reforma Sim. íntima.